Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós não leremos o texto nesse momento, porque vamos lê-lo ao passo que eu explicar o texto. Dado o seu tamanho, a exposição hoje será focada nos versos 7 a 22. Então, um texto um pouco extenso. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar e pedir que o Senhor Deus fale conosco nessa noite. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós já oramos e cantamos cânticos e hinos de louvores ao Teu nome. Já lemos a Tua palavra, mas nesse instante nós te pedimos humildemente que, apesar daquele que fala, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que esta mensagem seja uma mensagem de ânimo, de encorajamento, seja uma mensagem desafiadora, um chamado a cada um de nós nesta noite aqui, e aqueles que estão em casa acompanhando, e aqueles que ouvirão depois. Te pedimos que essa mensagem também seja confrontadora, corretora, transformadora, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, há 2 domingos atrás nós começamos a exposição no livro de Ruth. E os 6 primeiros versículos foram a base deste primeiro sermão. Ali nós aprendemos a respeito das decisões que foram tomadas por Elimeleque e Noemi, ao deixarem a terra prometida para trás, terra esta que havia sido dada a eles, não somente a eles, mas todo o povo de Israel, como terra prometida a Abraão, há tantos anos atrás, há mais de 400 anos atrás, eles haviam recebido a promessa da terra prometida. Eles não conquistaram, a terra foi dada a eles. Eles batalharam, eles lutaram, eles travaram guerras, mas a terra era deles, a terra era de Deus e Deus a deu ao seu povo escolhido, o povo de Israel. Mas as leis e os detalhes da mensagem dos profetas e dos juízes era muito clara a respeito dos termos da aliança. Se aquele povo fosse obediente, se eles fossem fiéis à lei de Deus, eles seriam prósperos, eles seriam abençoados por Deus. No entanto, do contrário, eles colheriam frutos amargos, profundamente amargos. E é isso que eles começam a experimentar com a fome que assola Judá. Na época dos juízes aprendemos que os homens faziam aquilo que eles entendiam que era certo. A lei era frouxa. E como que num padrão pecaminoso, eles sempre quebravam a lei do Senhor e frustravam as expectativas e a direção daquilo que Deus havia ensinado a eles através dos seus santos juízes e homens. Alguns desses juízes se perderam pelo caminho. E o povo também sofria quando seus líderes se desviavam da lei do Senhor. É assim que Elimeleque pega a sua esposa e os seus 2 filhos e vai para a terra de Moabe. Aprendemos que esta foi uma escolha errada, pecaminosa, que tem implicações teológicas. Eles deixaram para trás a terra que Deus deu a eles. Escolhas certas trazem implicações, escolhas erradas também trazem outras explicações. E o fato é que o autor, de uma forma bem geral, nos traz informações a respeito de tragédia em cima de tragédia. Elimeleque vem a morrer. Depois, os filhos de Noemi desobedecem à lei de Deus, contraem casamento com mulheres moabitas.
Eles não têm filhos, mas 10 anos depois, ambos vêm a falecer. Agora eis uma mulher, uma viúva, uma estrangeira em terra estranha, em Moabe. E tudo o que se esperava, ou toda a expectativa, tudo aquilo que transferia valor, dignidade para uma vida de uma mulher, naquela época, essa mulher perdeu. Ela não tinha família, ela não tinha mais marido, ela não tinha filhos, ela não tinha descendência. E ela tinha 2 noras. Mas o texto no verso 6, esse foi o verso que nós finalizamos a última exposição, nos diz que Noemi ouviu falar daquilo que Deus estava fazendo na terra de Judá. E ao ouvir que a fome cessara na terra de Judá, ela toma uma decisão. E ela volta atrás. Talvez pensando, colocando a mão na cabeça, o que vai ser de mim? Eu, uma viúva, numa terra estranha, sem marido, sem filhos, sem descendência. E agora eu ouvi falar que o Deus de Israel, o meu Deus, o Deus que me deu a terra em que eu vivia, voltou a abençoar o povo. E este era um sinal de arrependimento. Arrependimento do povo de Judá. Arrependimento dela mesma. Talvez ela estava a pensar, o que eu fiz? Por que eu fiz essas escolhas? Sabe quando nós paramos na vida e refletimos e reavaliamos escolhas, decisões que nós fazemos ao longo da vida? E de repente nós estamos sozinhos e nos encontramos arrependidos, com o coração pesado, com um sentimento de culpa. O verbo voltar, no verso 6, nos revela muito mais do que simplesmente ela decidiu retornar à sua terra. Mas nos transmite uma luz no final do túnel, uma mulher que se arrependeu do que fez e agora está voltando para a sua terra natal. Mas, queridos, o retorno não será fácil. As lutas do coração dela são evidentes, como nos mostrará o texto nos diálogos que se sucedem. Uma mulher com um coração dilacerado, com um coração cheio de tristeza. Se nos colocarmos no lugar dela, por um segundo, poderemos que, como numa fração de segundo, sentir o peso que essa mulher estava sentindo ao ter perdido seus 2 filhos e o seu marido. Não podemos medir a dor, a tristeza, a amargura e até mesmo uma ira sutil que nós perceberemos ao longo do nosso texto. No entanto, queridos, acima de nossas escolhas, existe um Deus que se revela em graça, misericórdia e bondade generosa em meio aos intempéries da vida. Quando a vida não nos dá mais prazer ou alegria. Na realidade, quando o amargor toma conta do coração. Deus age e opera acima de tudo isso. Ele é o Deus da graça. E a última palavra sempre é a graça de Deus. É a bondade de Deus. Por isso Ruth nos ensina, o livro de Ruth nos ensina a bondade, a graça, a providência de Deus, apesar das nossas escolhas. Muitas vezes erradas. Deus torna o mal em bem. E Ele está fazendo uma obra no coração de Noemi. Como iremos ver ao longo de todo o livro. E a sua graça se manifesta no fundo do poço. Quando talvez ela tenha chegado à conclusão, ou tenha sido tentada a pensar, há prazer e a razão para eu viver.
O que é que o meu povo dirá de mim? Eles permaneceram fiéis lá, eles se arrependeram e eles agora são objetos da graça de Deus. A fome acabou em Judá. Não podemos medir ou pensar em todas as nuances ou os pensamentos que invadia a mente e o coração dessa mulher a caminho de Belém de Judá. O nosso texto está dividido em duas partes, simples, mas de alguma forma intrincada por vários diálogos que se sucedem. A primeira parte do nosso texto vai do verso 7 ao verso 18, onde nós teremos o contato com 3 diálogos estabelecidos entre Noemi e as suas noras. Os versos de 8 a 9, o primeiro diálogo. Os versos de 10 a 13, o segundo diálogo. Os versos de 15 a 18, o terceiro diálogo. Neste amargo caminho de volta a Belém. Neste amargo caminho de volta a Belém. A parte final do texto, dos versos 19 aos versos 22, nos mostram a cena final deste primeiro capítulo. E a cena final é justamente a chegada de Ruth e Noemi em Belém de Judá. A reação do povo, a reação de Noemi diante da reação do povo. E a última das marcas da graça de Deus que se fazem presente no primeiro capítulo do livro de Ruth. Vamos então aos primeiros versículos de 7 a 18. Diz assim, esta primeira parte. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor, o Deus Yahvé, vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eis aí a primeira parte, ou o primeiro desses diálogos que se estruturam diante de nós. O texto nos diz, e ele nos dá uma pista que possivelmente nós podemos entender como uma pista correta. E a pista está no verso 7, quando o texto diz, saiu, pois, Noemi. Ela ouviu falar daquilo que Deus havia feito, e ela saiu. Mas ela saiu com as suas duas noras. O verbo inicial, no singular, pode nos dar a entender que o projeto ou o planejamento inicial de Noemi era voltar sozinha para a terra de Judá. O que o povo dela diria a respeito de duas moabitas, duas mulheres pagãs, no meio do povo de Israel? O que seria dito a respeito quando elas soubessem das tragédias que haviam acontecido com Noemi, a morte de Elimeleque, a morte dos seus filhos, nenhum descendente, depois de mais de 10 anos vivendo em terra estranha, tendo abandonado, tendo deixado para trás a terra de Judá, a terra prometida, a terra que Deus deu a ela e a todos os outros habitantes. Mas o texto e o versículo nos diz que ela saiu com as suas noras. E então, as suas noras acompanhavam e caminhavam com ela. E eis aí nos traz a primeira parte deste diálogo. Quando Noemi olha para elas. E Noemi as abençoa. Ela deseja as suas noras
uma nova vida. Talvez elas estejam dizendo: olha, vocês são jovens, voltem para a sua terra, a casa de sua mãe, talvez lá vocês vão casar. Vocês terão maridos, vocês poderão ter filhos e a vida continuará. Noemi está mostrando o tamanho da tristeza que invadiu o seu coração. Queridos, não é fácil o que essa mulher está passando. É óbvio que ela tomou decisões e fez escolhas erradas, pecaminosas. Mas a dor da perda de um marido e de 2 filhos é demais para ela. E aí, diante de uma perda de tamanha proporção, qualquer pessoa se coloca em um momento de provação. E a provação é: eu confiarei na bênção de Deus, eu confiarei na presença de Deus, ou eu deixarei o meu coração ser consumido por uma tristeza que dará forma a uma amargura, a um questionamento: por que Deus permitiu que tal tragédia ocorresse comigo? Qualquer um de nós, queridos, pode ser tentado a deixar o nosso coração se amargurar. Uma espécie de ira, ou um ressentimento, ou a rejeição, ou reconhecer que Deus é soberano, mas por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Noemi era uma mulher de Deus. Ela era uma serva do Senhor. Existem aspectos ao longo dos diálogos que nós vamos aprender. As suas noras veem Deus na vida dela. Uma delas é alcançada. Mas agora esta crente está lutando para relacionar um Deus justo, bom, com o mal que lhes aconteceu. Na nossa cabeça isso não se encaixa. Como um Deus bom e justo pode permitir algo tão ruim para uma crente, para uma serva de Deus, para uma filha do pacto? O seu coração está gradativamente, progressivamente, sendo consumido por uma amargura. Nós vamos cada vez mais entender o tamanho desta amargura. Que Deus abençoe a vida de vocês. Voltem para a casa de suas mães. A lógica diria que é óbvio que 2 mulheres moabitas não têm que ir para uma terra estranha. Judá, uma língua, outro povo. O que é que este povo vai falar de nós? A lógica cartesiana que ocupa as nossas mentes nos levaria, talvez, a tomar uma decisão, e a decisão seria: eu sinto muito, Noemi. Nós amamos você, mas agora é tempo de permanecer e voltar para a casa dos nossos pais. E que o teu Deus te abençoe. Essa seria a lógica mais comum, ou a conclusão mais comum para se tomar diante de uma situação como esta. 2 noras e uma viúva voltando para uma terra estranha para Orfa e Ruth. Mas os versos de 10 a 3 dão início ao segundo diálogo. Vamos nos mover ao segundo diálogo. Suas noras rejeitam a proposta de Noemi. O verso 10 nos diz: e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Não, iremos contigo ao teu povo. Eis aqui a primeira graça manifesta na vida de Noemi no fundo do poço. Porque a ideia lógica e óbvia seria: tchau, adeus, foi bom enquanto durou. Mas agora existem 2 mulheres gentis, pagãs, dizendo: não, nós queremos voltar com você. Nós queremos ir para a tua terra e estar com o teu povo. Não faz sentido. Se usarmos a lógica clara, não faz sentido, queridos.
Porém, Noemi disse, e ela levanta uma contra-argumentação diante da rejeição da proposta primeira, do diálogo primeiro. Ela diz a elas: voltai, minhas filhas. Percebam o relacionamento de Noemi e as suas noras. Ela vai repetir minhas filhas no verso 11, no verso 12 e no verso 13. Minhas filhas. Não! Porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tomai minhas filhas, tornai, voltem para suas casas, ide-vos embora, porque sou velha, velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Numa outra tradução, a Nova Almeida atualizada diz: a minha amargura é maior do que a amargura de vocês. Por isso, minhas filhas, voltem. Vocês vão deixar de contrair um novo matrimônio, ter filhos e ter uma família. O que qualquer pessoa em sã consciência sobre a face da terra almejaria: um casamento, filhos, a roda da sua mesa. Minhas filhas, abram os olhos, voltem, porque Deus quis pesar a sua mão sobre mim. A minha amargura é maior do que a amargura de vocês. Percebam o tom da fala de Noemi. Ela está considerando simplesmente o seu próprio sofrimento. Ela está enclausurada em sua dor, em sua própria dor. Como uma filha do pacto, uma filha da aliança, ela não pode ter o discurso de como todas essas coisas aconteceram por mim por causa do acaso, eu sou uma azarada mesmo. Qualquer filho da aliança, entendendo a doutrina da providência de Deus e de sua soberana vontade, levará as suas queixas, levará a sua amargura diante de Deus. Diante de Deus. A decisão lógica do ponto de vista de Ruth e Noemi, aos nossos olhos, seria voltar para a família delas e ficar na terra delas. No entanto, uma delas foi convencida por Noemi. O texto diz, de uma forma clara, elas, porém, choraram em alta voz. E aí, Orfa se despede dela, se despede de Noemi e de Ruth. Então, de novo, choraram em alta voz, depois de terem chorado. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Eis aqui uma decisão de Orfa, uma das noras de Noemi. Este é um livro de decisões e escolhas. É óbvio e claro que Orfa amava Noemi. Mas depois de uma argumentação tão extensa, tão detalhada, vocês vão perder de vista o sonho de qualquer mulher sobre a face da terra de ter outro marido, de ter filhos. Orfa toma uma decisão. E a decisão é lógica, é voltar para a sua casa, a casa da sua mãe. Talvez até Orfa tenha casado, tenha tido filhos. Mas a decisão de Orfa faz com que ela saia de uma vez por todas das páginas da Escritura Sagrada. Quantos de nós conhecem a história de Orfa, a não ser nesses poucos versículos? Orfa
tomou uma decisão que era lógica, que era óbvia para que ela tomasse. Mas Ruth trilhou por outro caminho. Foi uma outra opção, uma outra decisão, uma outra escolha que Ruth decide tomar. Orfa dá um beijo em Noemi e se despede. No entanto, o texto diz, porém Ruth se apegou a ela. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi não está desistindo. A sua amargura e tristeza é tão grande. Ela quer estar sozinha. Ela quer sofrer sozinha. Ela quer se isolar no seu mundo que não faz mais sentido. Ela se arrependeu, mas o caminho de volta é amargo. Os pensamentos assaltam a sua mente e o seu coração. Volte, Ruth. Faça aquilo que Orfa fez. Use a sua lógica, a sua inteligência, o seu raciocínio. Volte. Vá para a casa da sua mãe. Queridos, nós estamos diante de uma das decisões mais belas registradas em toda a Escritura. Eis aqui estamos diante de uma mulher pagã, uma moabita, que decide deixar a sua terra natal, a sua família, e se apegar a uma viúva, e voltar a uma terra que ela mesma não conhecia. Orfa voltou para a sua terra natal que ela conhecia, onde ali estavam a sua família, os seus amigos. Ruth estava voltando para a sua casa, para a sua terra, onde ela reencontraria as pessoas que ela convivia, ou que ela conviveu ao longo dos anos. Mas Ruth não. Ruth está dando um passo de fé em sua vida. Ruth está decidida. E ela, por si só, se torna mais uma das marcas da graça de Deus no fundo do poço da vida de Noemi. Deus externaliza sua graça através de mediadores. E ao longo da vida, nos pequenos detalhes, Deus cuida de nós. Deus dá provas do seu amor e do seu cuidado quando acontecimentos invadem a sua vida, e isso não faz sentido. Não faz sentido. Noemi, então, olha para sua nora, e ela diz, Ruth, olha para sua nora e diz, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eis aqui uma das declarações mais profundas que nós temos na Escritura Sagrada. A ideia de apego, de amor. Existem pelo menos 3 coisas na declaração de Ruth a Noemi. Ela expressa, externa, um desejo de habitar com, de estar com a sua sogra. Ele expressa uma espécie de pacto de vida ou morte. Onde você morrer, aí também eu morrerei. Mas de forma mais sublime, ela dá um testemunho da sua fé, dizendo, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Eis aí um testemunho de fé.
Eis aí um compromisso e um comprometimento de estar com, de habitar com, de abandonar tudo e seguir a sua vida, juntamente com Noemi, para a terra de Belém de Judá. Quando nós pensamos na decisão que Abraão toma, quando Deus o chama para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mostrará a ele, nós temos uma experiência diferente. Abraão passa por diversas provações, diversas dificuldades. Ele é jurado de morte, ele se envolve em guerras, ele se envolve em problemas relacionais dentro da família. Mas ele está com a sua esposa, e ele é homem. Mas aqui eis uma mulher que tomou uma decisão. Numa sociedade patriarcal, onde pela distorção do pecado, mulheres talvez, ou com certeza eram vistas como alguém que era inferior aos homens. Ruth toma essa decisão. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você estiver, eu estarei. Por favor, não insista. Essa é a decisão do meu coração. Queridos, a resposta de Noemi é aterrorizante. Diante de uma das palavras mais belas e sublimes da Escritura Sagrada, o autor do texto não diz que há ali um momento para um abraço caloroso, para dizer: minha filha, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelo encorajamento que você trouxe a mim, muito obrigado por estar comigo no momento tão difícil da minha vida. Eu te agradeço por tudo que você está fazendo comigo, não simplesmente quando eu estava com o meu filho, mas mesmo depois da morte do seu marido, você está comigo. Louvado seja Deus pela sua vida, Ruth. Eu te agradeço por isso. Não, isso não está no texto. A resposta de Noemi nos revela o tamanho da sua amargura. Ela simplesmente diz, o texto diz: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É como se ela olhasse para a Ruth e dissesse: tudo bem, eu não consegui convencer você. Vamos. Diante desta grandiosa e profunda declaração de fidelidade, de lealdade, de amor, é uma pagã alcançada pela graça de Deus, que se transformou num instrumento de graça para mostrar a Noemi o amor de Deus e o como Deus estava perseguindo Noemi e quebrantando o coração dela. Finalmente elas chegam em Belém de Judá. Elas estão diante do povo. E o texto nos fala então a partir do versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? A reação do povo é de comoção. A reação do povo é de empolgação. Noemi voltou. Noemi está de volta depois de um longo tempo. Ela é a filha da aliança, agora ela está conosco de novo. Não é esta Noemi? O significado do nome Noemi é aquela que é agradável. Que coisa agradável! Noemi, você está novamente perto de nós. Está na terra que o Senhor nosso Deus, o Deus da aliança, Yahvé nos deu. Comoção e empolgação tomam conta do coração daquele povo. O texto não nos diz que eles se voltaram de forma hostil contra Noemi.
Eles exclamaram a volta de Noemi para o lar, para onde ela nunca deveria ter saído. Esta é a reação do povo. Mais uma marca da graça e do amor de Deus no fundo do poço. No fundo do poço. Para a vida de Noemi. Mas o verso 20 nos mostra a reação de Noemi. Diz o verso 20: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, ou a agradável, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Essa é a reação de Noemi. O coração de Noemi estava irritado com Deus, por causa do que estava acontecendo na vida dela. Ela estava vivenciando a dor na vida no deserto, e sentia que os juízos que lhe tinham sobrevindo eram todos por culpa de Deus. O Senhor tinha se manifestado contra ela, diz o versículo 21. Ou seja, ela ou ele tinha convocado Noemi a estar diante do seu tribunal. Suas perdas foram atribuídas diretamente aos atos de juízo do Todo-Poderoso contra ela. Essa é a resposta do tamanho da amargura desta mulher. Eis aí um coração honesto diante do Deus Todo-Poderoso. Ela está diante de um momento crucial na vida dela. A dor e a tristeza tomou conta do coração de Noemi. Ela não está conformada com aquilo que aconteceu a ela. E aqui nós começamos a ver que em momentos de grande provação somos tentados a olhar para Deus e chegar a algumas conclusões óbvias, distorcidas daquilo que de fato é o Deus da aliança. Deus não nos trata, queridos, baseado naquilo que fazemos. Se Deus nos tratasse baseado em nossa performance, quem de nós escaparia das mãos de Deus? Quem de nós escaparia das mãos de Deus? Mas a sua queixa está propriamente sendo externada e colocada diante de Deus. Eis aqui não um movimento pecaminoso de Noemi, de ataque a Deus, mas algo próprio. As suas queixas estão sendo lançadas diante da presença de Deus. A sua ira, a sua amargura, a sua dor. Os nossos sentimentos e emoções não são neutros. Eles revelam as questões mais profundas que temos a respeito de Deus. Tudo que sentimos, o mundo das afeições na experiência humana, revela o Deus que nos criou. Não podemos dizer que a amargura ou que qualquer outro sentimento está dissociado deste relacionamento vertical. Eis aqui uma mulher que está no fundo do poço e que está dizendo àquele povo que se comoveu e se empolgou com o seu retorno: não me chamem de a agradável, mas de a mulher amarga, porque o Todo-Poderoso se levantou contra mim. O último versículo, queridos, o verso 22 nos diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe
com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O texto é finalizado com mais uma das marcas do amor gracioso de Deus. A colheita da cevada. Lembrem-se, o povo que visitou este povo diante do arrependimento deles. Como nós lemos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. Quantas coisas podemos aprender com estes poucos versículos, queridos? Com estes poucos versículos. Que caminho seguiremos? O caminho de Orfa. Talvez ela tenha reconstruído a sua vida, como já lhes disse, sua família. No entanto, ela perdeu a única coisa real de valor na vida, um relacionamento com o Senhor. E talvez ela nem se deu conta daquilo que ela perdeu. Mas ela seguiu seu rumo. Ela fez uma escolha. Ela se decidiu. Ela ouviu falar a respeito do Deus Yahvé. Mas ela seguiu o seu caminho. O que podemos aprender com isso? Todos nós, aqueles, por exemplo, que cresceram na igreja. E portanto, ouvimos falar de Deus a cada domingo, das grandezas de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus fez e faz e fará. Mas talvez nós nos acostumemos com estas mensagens e elas não façam mais sentido, ou nós estejamos insensíveis. E aí o tempo passa e as seduções do mundo aí fora são mais brilhantes, parecem ser mais doces, parecem ser fantásticas. E é neste momento que somos encurralados e precisamos tomar uma decisão. Seguimos pelo caminho de Orfa ou seguiremos pelo caminho de Ruth, para estar com o Senhor, para depender do Senhor, para confiar no Senhor? O que faremos? Ruth escolheu o caminho do Evangelho para a verdadeira vida. Um caminho difícil, longe de sua terra, da sua família. Ela confiou que o Deus de Noemi seria o Deus da cruz, de negar a si mesmo, de negar aquilo que diante de nós parece tão belo, tão extraordinário, tão doce, tão prazeroso, para seguir pela porta estreita. Para negar muitas vezes os nossos desejos, os nossos próprios planos, quando estes sobrepõem a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é uma mensagem para todos nós, mas eu digo, principalmente para jovens, adolescentes, que são bombardeados a cada dia, a cada momento na faculdade, no trabalho, a abandonar o Deus que vocês têm ouvido a cada domingo, a cada dia, no culto doméstico, o Deus dos seus pais. Que caminho seguiremos? A obra de Deus em Noemi. Mara pode ser redimida. Há esperança para Mara, porque, como aprendemos, a última palavra é sempre a graça de Deus. Ela falhou em reconhecer as marcas da graça de diversas formas em sua vida. Através das suas noras, através do povo de Judá, através da colheita. Ela está amargurada, mas Deus está conduzindo Noemi ou Mara por caminhos que ela não quer estar, para fazer nela aquilo que só Deus pode fazer. Quando o coração fica amargurado, somos tentados a achar que Deus está nos punindo. É certo que muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida que atrapalham ou que nos empurram para uma vida pecaminosa. Algumas vezes Deus tira coisas ou pessoas da nossa vida que não são propriamente coisas ruins, mas para manifestar através das nossas vidas
a sua graça suficiente para nos tornar testemunhas de um Deus glorioso, um Deus cheio de graça e de amor, para mostrar ao mundo que apesar daquilo que perdemos, existe algo maior, a graça de Deus em nossas vidas. Deus não traz provocações e perdas para a nossa vida porque Ele nos odeia, porque quer nos afligir e se vingar porque nós pecamos. Pelo contrário, se somos filhos, Ele nos ama e por meio da perda, Ele quer que recebamos algo muito mais precioso, algo incomparável. Incomparável. Ruth é simplesmente um indicador para o Evangelho, um pequeno símbolo da graça de Deus. Mas lembremos-nos de Cristo. Quem deixou de fato a sua glória e a sua casa? Quem por um instante se esvaziou da sua glória e tornou-se homem e habitou entre nós? Queridos, sobre quem verdadeiramente se estendeu a mão do Todo-Poderoso num amargo juízo sobre a cruz do Calvário? Jesus deixou a sua glória para dizer a nós: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. No mundo passareis por aflição, ele disse, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estarei com vocês em todos os dias, até a consumação dos séculos. A despeito de onde você estiver, há perdão, há esperança para você, como houve para Noemi e como veremos nos capítulos seguintes. E a razão para termos esperança é a fidelidade de Deus ao seu povo. Ele tem um compromisso. Marcas de um coração amargurado. Talvez você esteja também aqui nessa noite e alguém pecou contra você. Talvez coisas tenham acontecido na sua vida e você se questiona por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse comigo. Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Por que Deus permitiu que fôssemos caluniados? Por quê? Por quê? E talvez esse sentimento esteja dentro do seu coração e essa tristeza esteja tomando conta, controlando a sua vida. Diante disso, queridos, se volte para Deus em clamor, para encontrar em Cristo a sua graça. O Evangelho é a resposta para tratar a amargura do coração. Não permita que essa amargura determine a sua vida. Não permita que as suas escolhas e decisões futuras sejam baseadas nas tragédias, lutas e perdas que você já teve em sua vida e no seu passado. O Evangelho é a resposta para tratar o coração dolorido, cheio de amargura, cheio de tristeza. Perceba ao seu redor as marcas da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus sobre a sua vida. Medite dia e noite naquilo que o Senhor Deus fez, porque quando péssimas coisas acontecem em nossas vidas, nós esquecemos daquilo que Ele faz de bom a cada momento, a cada dia em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que Deus encha o nosso coração com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença. Porque a graça de Deus se revela de forma extraordinária em qualquer ambiente, no fundo do poço, em qualquer momento, na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!